No capítulo anterior, acabou com os feiticeiros indo até o mestre Teng em busca de respostas. Eles acharam que não iria conseguir até que o mestre apareceu diante deles e disse que era um prazer em conhecê-los. Hoje irei resumir o capítulo 145, onde o Teng irá dar a eles o fundo do reino da prisão, o primeiro passo para libertar o Satoru Gojo. Mas antes de conferir, deixa aquele like bravo que ajuda demais o canal. E se você não é inscrito, se inscreva e vem fazer parte dessa Alcateia Nerd. Aliás, eu sou Matheus e seja bem-vindo ao canal Alpha Nerd. Bom, o capítulo inicia com a Tsukumo perguntando ao mestre se ele também não iria cumprimentar ela. O mesmo disse que não era a primeira vez que os dois se encontravam. Tsukumo perguntou a ele por que ele tinha fechado a tumba da estrela. Teng diz que ele teve receio que eles tinham se aliado ao Kenjaku, pois ele não era onisciente o bastante para ler o coração das pessoas. Tsukumo perguntou como assim Kenjaku, e o mesmo disse que antigamente ele se chamava Noritoshi Kamo, o feiticeiro que estava possuindo o corpo do Geto, e que Ken significava benevolência e Jaku salvação. Então Yuji perguntou ao mestre por que ele tinha aquela cara. O mesmo riu e disse que ele era imortal, mas não deixava de envelhecer. Eles também teriam aquela aparência depois de 500 anos. Mas, na real, foi há 11 anos atrás, quando ele falhou em se assimilar com um receptáculo de plasma estelar. Assim, seu processo de envelhecimento acelerou, e o seu senso de identidade tinha desaparecido. Assim, o céu e a terra tinham se tornado parte dele também. Nesse momento, Megumi interrompeu ele e pediu desculpas, pois eles queriam saber sobre os planos de Kenjaku e como abrir o reino da prisão, se ele sabia de algo que poderia ajudá-los. O Teng diz que sim, claro, mas tinha uma condição: Yuto Okkotsu, Yuki Tsukumo e Chozo. Dos três, dois teriam que ficar lá para serem seus guardas. Yuto perguntou a ele: guarda? Mas você não é imortal? Maki perguntou se ele estava preocupado em ser selado, e a Tsukumo pistola diz que isso não era justo, pois ele não iria dizer por quanto tempo eles teriam que ficar lá de guarda. Então Teng diz que eles iriam falar sobre o Kenjaku. A intenção dele era forçar a evolução da raça humana no Japão. Megumi diz que isso eles já sabiam, mas o que exatamente ele queria alcançar e por que Kenjaku não tinha usado a barreira de Teng para usar a mutação ociosa para transformar todos os japoneses em feiticeiros. E o Teng diz que simplesmente não há energia amaldiçoada suficiente, pois a energia amaldiçoada do Uzumaki não voltava para o feiticeiro. Era muito complicado usar uma técnica amaldiçoada para evoluir todos os humanos de uma vez. Isso significava que Kenjaku estava buscando em alcançar a evolução, assimilando ele aos humanos. Megumi diz que a assimilação só poderia ser feita com um receptáculo de plasma estelar, e o Teng diz que isso ficou no passado, pois ele estava evoluindo nesses 11 anos, e agora não era impossível ele se assimilar com outro humano, sem ser um receptáculo. Chozo perguntou se não tinha somente um dele, como ele se assimilaria com todos os humanos. Teng explicou que ele na frente deles não era o seu eu de verdade, pois sua alma evoluída existe em todos os lugares, e como ele disse antes, ele tinha se juntado ao céu e à terra, e o humano que se assimilar com ele superaria a definição de feiticeiro. E por causa da sua técnica de barreira, ele poderia manter a sua forma e consciência mesmo após a evolução. E se todas as pessoas evoluíssem e apenas um sair fora do controle, seria o fim do mundo. Tsukumo perguntou por quê, e o Teng disse que a falta de delimitação de um indivíduo, o mal se espalharia em instantes. Uma depravação que equivale a 100 milhões de pessoas iria se derramar pelo mundo, e que eles tinham visto em Tóquio seria derramado pelo mundo. Yuji perguntou por que ele estava fazendo isso, e o Teng disse que ninguém sabe, pois ele era incapaz de ler o coração das pessoas. Maki então diz que era só ele rejeitar a assimilação, e o mestre Teng diz que isso era o problema, pois depois que ele evoluiu, ele estava mais próximo de ser uma maldição do que um humano, e naquele momento ele estava suscetível à técnica amaldiçoada do Geto, deixando todos tensos.
Assim sabemos sobre a habilidade do Kenjaku, ele irá absolvê-lo, por isso seu corpo principal estava rejeitando tudo que entrava na tumba. Yuta perguntou se ele ainda queria guardas e ele disse que sim, pois o Kenjaku era o mestre de barreiras depois dele. Era questão de tempo até ele retirar o selo da tumba estrelar, já que o Kenjaku parece ter alguma ligação com Sukuna. Sendo assim, ele deveria ter sido um feiticeiro pelo menos 1000 anos. Então eles perguntaram por que agora, e o mestre diz que ele, o receptáculo e os 6 olhos estavam conectados pelo destino, pois no passado Kenjaku foi derrotado 2 vezes pelos 6 olhos. Na segunda vez ele estava preparado, ele eliminou os 6 olhos e o receptáculo quando eles tinham menos de 1 mês de vida, e mesmo assim no dia da assimilação os dois apareceram. Depois disso, Kenjaku mudou sua forma de agir. Ao invés de matar os 6 olhos, ele começou a buscar pelo reino da prisão, pois não poderia existir 2 portadores dos 6 olhos ao mesmo tempo. Mas há 11 anos atrás, algo inesperado aconteceu, a intervenção de Toji Zenin, o humano que se libertou totalmente da sua energia amaldiçoada, o humano que usou a força da ligação para escapar do destino, tinha destruído o destino deles. E também tinha um garoto que tinha a técnica da manipulação de maldição. E involuntariamente todas as peças do reino da prisão se reuniram. 6 anos atrás caiu na mão do Kenjaku. Megumi então perguntou por que do jogo do abate. E o Teng disse que era um esquenta para assimilação, pois não era impossível se assimilar ao não receptáculo, mas tinha uma alta possibilidade de se tornar um ser incompleto. O jogo do abate nada mais era um ritual para usar a energia amaldiçoada dos jogadores e as delimitações conectadas nas barreiras para mover os humanos do Japão ao Nirvana. Tudo isso para que eles sejam preparados para se juntar a ele. Mas para dar certo, Kenjaku deve ter feito um voto, uma promessa vinculativa consigo mesmo. E uma delas é que Kenjaku não poderia ser o mestre do jogo. Assim, mesmo que ele matasse o Kenjaku, o jogo não acabaria. Ou todos os jogadores morrem, ou todos rejeitam a participar e mesmo assim acabam morrendo. Sendo assim, o jogo não acaba. A regra para que o jogo continue são simples barreiras para prevenir o ritual de separado na metade. Sendo assim, com a exceção do valor da sua própria vida, os jogadores podem gastar 100 pontos para negociar com o mestre do jogo e adicionar uma nova regra no jogo do abate. E Yuta então disse que eles iriam entrar no jogo e negociar para que a Tsukimi e os outros que não queriam participar poderem sair. Megumi também disse que eles poderiam ajudar a libertar o Gojo, pois ele poderia resolver tudo sozinho. Tengen disse que antes de tudo ele queria saber quem iria ficar para trás. Então Chozo e a Tsukumo se ofereceram. Chozo disse que Yuji precisava da ajuda do Yuta, e se caso o Kenjaku aparecesse, era mais um motivo para ele ficar, porque matá-lo era salvação para os seus irmãos. Então Teng agradeceu e enfiou sua mão em um portal e retirou de lá um cubo, e disse que era daquilo que eles precisavam para libertar o Gojo, o fundo do reino da prisão. E Yuji perguntou se aquilo era o mesmo significado de Porta dos Fundos, e o Teng disse que sim. Teng diz que antes de cair nas mãos do Kenjaku, ele tinha selado o fundo para suprir a presença da frente, mas isso foi inútil. Satoru também está selado atrás daquela porta traseira, mas eles não poderiam abrir, somente o Kenjaku, pois ele possui a porta frontal. Mas se eles quisessem forçar a abertura da porta dos fundos, eles teriam que ter a espada invertida do céu, que força desligamento de técnicas, ou da corda negra, que codifica e combate técnicas. No entanto, a espada foi destruída por Satoru Gojo há 11 anos atrás, e a corda negra foi completamente apagada no passado pelo mesmo. Yuta diz que estava no exterior com Miguel buscando pelo restante da corda negra, mas foi em vão. Tsukumo perguntou ao mestre se tinha outra maneira, e ele disse que sim. Um dos jogadores do jogo do abate era uma feiticeira de 1000 anos atrás, que se autodenomina a Anja. A técnica dela é capaz de cancelar todas as técnicas. O nome dela é Hana Kuruzu.